Bora lá, nação, analisar nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o nosso Flamengo e sobre o caso do Marcos Braz também. Vamos analisar o empate do Mengão por 0-0 contra o Goiás e a preparação do Flamengo para a partida contra o São Paulo. Chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Preciso dar força à torcida do Mengão. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Você vê a expressão, se você encontrasse com o Djalminha, do jeito que eu encontrei ele vendo o jogo, a expressão facial do Djalminha vendo o jogo ontem, você não tem ideia. Sim, você não tem ideia como é que estava o rosto, o semblante do Djalminha vendo o jogo. Sabe o semblante da decepção? Sabe o semblante de dizer, mas eles estão fazendo isso de novo? Sabe aquele semblante que você fala assim, puxa vida, eles estão fazendo tudo errado outra vez? Eles estão insistindo no barata voa, ninguém está jogando nada. Isso é que chama atenção. E a decepção do Djalma era com o quê, Djalma? Dos equívocos. Era uma decepção com a postura dos jogadores, com o esquema tático, com o quê? Com a vontade? Não, porque, sinceramente, Daniel, eu acho que o Flamengo fez o pior jogo do ano no domingo contra o São Paulo, dele, né? Você acha que foi pior do que o ontem? Não, do Flamengo, sim. Ah, tá, mas aí ele tem lado a lado, ontem tá, entendi. Ontem os dois estavam horríveis. Ontem eram os dois. O São Paulo, pelo menos, fez um bom jogo ali. Sim. Então, assim, ontem foram os dois times. Então, assim, eu achei que não repetiria uma atuação tão ruim como aquela no jogo seguinte, né? Porque tem aquele negócio, o brilho do jogador. Peraí, gente, perdemos a final, vamos mostrar que serviço, que tem o outro jogo domingo, de mostrar uma recuperação, dar um ânimo também, não só para o torcedor, mas para os próprios jogadores, de terem maior confiança. Mas o que me impressionou foi que eles não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. Que o time... foi vontade, então? Não, que o time já está desarrumado, a gente já sabe há muito tempo. Né? Então a gente sempre tinha esperança. Mas os jogadores têm muita qualidade, eles podem resolver. E está num momento em que vários jogadores atravessam uma fase ruim técnica, que acontece. E quando acontece com um, o outro encobre. Mas quando acontece com 3, 4 jogadores de importância, o time não consegue render, não consegue tocar, não cria oportunidade. Eu não me lembro do Flamengo, nos últimos tempos, ficar 3 jogos sem fazer gol. Não, então, assim, você fazer gol, tudo bem, mas não chutar no gol... Não fazer e não chutar, não criar oportunidade de gol. Então, assim, é preocupante. Mas não teve penúltima bola e não teve a última bola. Não, é que o Sampaoli, na coletiva, ele falou, eu gostei do domínio, mas aquele último passe Mas não teve ninguém com possibilidade de dar esse último passe, porque o penúltimo já estava errado, já erravam o penúltimo. Então não chegava nem no meio alguém para poder enfiar uma bola. E o Flamengo está sem criatividade no meio de campo. Enfim, tentar, eles estão metendo bola no Bruno Henrique, acionando o Bruno Henrique para ver se resolve sozinho. E sozinho é muito difícil. O Bruno Henrique conseguiu fazer um belo jogo contra o Botafogo, mas a equipe ajudou. Aí chegou no domingo, ninguém foi bem. Sim. Então, e ele muito bem marcado. Então... um só é difícil. Então, a esperança para esse time de domingo é a volta do Arrascaeta, hoje, que esses jogadores voltem a render. Mas se você for analisar friamente do que vem rendendo, futebol tem várias nuances, pode acontecer tudo diferente, o Flamengo pode chegar e golear no domingo, mas da maneira que as coisas estão percorrendo e acontecendo, a chance fica pequena porque o time não está rendendo, não está jogando. Pode chegar no domingo, arrebentar, mas é difícil. Difícil pelo que vem apresentando. Eu acho que o Sampaoli, antes da entrevista, é lógico, ele passa no vestiário, dá aquela conversada, eu já não sei, porque eu não sei se ele é de conversar, não. Os outros técnicos dão uma conversada primeiro. Não, o ambiente no Flamengo é catastrófico. Mas ele deve pegar com o auxiliar os números, e aí ele se impressiona com os números e vai lá e fala o que ele sabe que não viu no jogo. Sem te cortar, Mauro, sem te cortar, porque ontem eu comentei depois do jogo, os números do Flamengo estavam, 65% de posse de bola, 35%, 9 finalizações do Goiás, 3. Eu falei, mas isso aí não refletiu o jogo, não. Exatamente. Tem nada a ver com o jogo. Eu acho que ele no gol, 2. No segundo tempo. No do Cebolinha. Aquela bola embaixo e aquela outra... E deve ter sido uma atrasada, porque perigo não teve nenhum. Exatamente. Por isso que eu acho que a entrevista é baseada mais nesses números, né? Que aí você fala, mas 10 finalizações, 65%. Aí ele vai e fala que o Flamengo foi predominante
dominante. Vamos ouvir ele, então? Vamos ouvir o Sampaoli, que aí a gente volta aqui já... É sempre uma aula, a quem gente tá... não pode perder. Ainda tem isso, hein, dizer. Zinho? Tem essa, Fiquei sem saber deixou até o que quicando, dizer vem a aqui. canelada, não tem jeito. Tetra. Vamos ver. Fala, Sampaoli. Mas uma coisa tem de Creo que el juego fue favorable en el desarrollo para Flamengo. Tuvo el control de 90 minutos. No tuvo... le faltó un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio, con tanto dominio. Y contra un Timmy que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos le noté mucho gol en contra. Entonces, valoro el desarrollo del juego. Lamentablemente no tuvimos precisión para definir el juego. Yo tengo el comando de Timmy que juega ahí. Yo comando eso. Lo que pasa afuera no me interessa nem lo comando. Aí, ó, a entrevista do Sampaoli, meu Tetra, e a gente tá vendo aí o número de chutes no alvo. Foram os piores jogos do Flamengo em chutes no alvo e o Djalminha já colocou bem aqui, né? É quase uma bola atrasada, porque perigo mesmo não teve. Ontem se igualou, Zinho, mais uma vez, a os piores jogos em finalizações do Flamengo. E o Sampaoli viu outra coisa. Mas ele não comentou sobre isso, né? Se ele teve mais chance de gol. Sabe que eu sou muito crítico do Sampaoli, acho que ele não encaixou esse time. Não sou a favor de demissão de treinador, mas no caso dele específico, por tudo que vinha acontecendo, acho que era o momento de uma mudança. Essa mudança não aconteceu, para mim tinha que ser lá no jogo quando perdeu para o Olímpia. Quando caiu na Libertadores, era o momento de fazer uma troca, teria mais jogos, teria uma parada da data FIFA com um novo treinador para ver se algo novo acontece nesse grupo. Não dá para tirar todos os jogadores e não vai tirar todos os jogadores porque todos, 100% dos comentários do futebol brasileiro, de todos os programas esportivos, é que o Flamengo tem o melhor elenco da Sul-Americana. Então, não pode ter mudado isso. Continua tendo o melhor elenco. Esse elenco não produz. Esse elenco não joga. Esse elenco não rende. E vem de insucessos com vários treinadores. Não é só com o Sampaoli. Então acho que a diretoria perdeu uma oportunidade de ter um fato novo. Qual seria? Trazer um novo treinador para, de repente, o ambiente dentro do clube melhorar. Que é nítido que um time com a qualidade que o Flamengo tem, por mais que esteja desorganizado, tem que jogar melhor do que jogou ontem. E aí eu concordo com algumas coisas que o Sampaoli falou. O Flamengo, mesmo não tendo chances claríssimas, ele teve o domínio do jogo, sim. Vocês estão falando, os números não produz o que foi o jogo. Mas, do outro lado, eu também não vi nada do Goiás também, não. Também não produziu muita coisa. Então, assim, em posse de bola, em estar mais presente no campo ofensivo, o Flamengo foi mais... Aquela palavra que o Diniz está falando no Fluminense toda hora, e falou na seleção também, paciência agressiva. O Flamengo está com paciência, mas não é agressivo. Aí nesse último texto que o Sampaoli falou, realmente, terceiro jogo consecutivo o Flamengo não faz gol. Quando que um ataque como o Flamengo tem, as possibilidades que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, vai passar tantos jogos sem fazer um gol. Então, a produção quando chega nesse último terço, ele tem razão. Está inoperante, está muito ruim. Em alguns momentos de jogos que a gente viu do Flamengo, o Flamengo tem até o domínio do jogo, mas não produz isso em chance de gol. Então fica esse jogo feio, chato, monótono, de ambos os lados, porque do outro lado tinha um time também bem... Aí é compreensível porque a qualidade, o Goiás não tem essa fartura. E a cobrança tem que ser maior em cima do Flamengo mesmo, eu concordo. Porque o Flamengo tem jogadores para produzir um jogo melhor. Mas o treinador é o Sampaoli, né? Está bancado pela diretoria, vai continuar, não vai ter como mudar, né? Eu já dei a minha opinião. Se tivesse que mudar, tinha que mudar quando perdeu a classificação na Libertadores. Teria um bom tempo para preparar para a final da Copa do Brasil. Mas não foi feito isso. Acreditava-se que ele ia, com o seu trabalho, fazer com que os jogadores entendessem o que ele quer. Coisa que ele mesmo diz nas preleções que ainda não conseguiu fazer isso. Né, que os jogadores entendam o que ele quer. E se isso está esse tempo todo, me diz que para domingo a situação fica complicada. Vai depositar só na volta do Arrascaeta? O cara vai estar voltando de contusão, não está no melhor ritmo.
Melhora a qualidade? Melhora, mas fisicamente não está no melhor para um jogo tão decisivo que o São Paulo poupou todo o time, todos os jogadores nem entraram para jogar. Né? O time que jogou ontem vai ficar no banco com opção. Então, um São Paulo que com o time reserva não fez um jogo ruim, eu concordo com o Djalma. Porque o momento, o ambiente, a atmosfera é boa. Se o Rames Rodrigues não perde o pênalti, o resultado poderia ter sido outro. E jogando contra um time arrumadinho que é o do Fortaleza. Foi um jogo, pelo menos para falar assim, igual. Não vi domínio do Fortaleza, não. Foi um jogo muito igual e o São Paulo com chance com o time todo reserva. Coisa que a gente não vê o Flamengo com a maioria dos titulares. Então passa muito por essa organização. Mas assim, do que ele falou ali, é o que ele enxergou do jogo, que aconteceu em alguns momentos. Mas um Flamengo sem agressividade. Você vê, tá mostrando aí uma finalização do Pedro. Tá no jejum, Pedro, né? Então, mas que a gente sabe que é o artilheiro do Flamengo no ano, um dos maiores do Brasil, artilheiro para jogar em seleção. Essa aí, ó, olha lá onde vai. A fase, é isso que a gente está dizendo tecnicamente. Ali não é Sampaoli, é ele chutando. Quando a fase é boa, vai na gaveta aquela bola. Não está sendo assim com o Bruno. Mas não é o coletivo assim. Que está matando o individual? Porque... não, mas na hora de chutar aquela bola ali não tem coletivo, não. Ele matou a bola, olhou pro gol e finalizou errado. Mas não é só ele, tem muita gente com o individual caindo. Claro, tem alguma mas coisa a gente errada. falou isso desde o jogo com o Atlético Paranaense. Muita gente que está no mau momento, o Djalma ressaltou isso aqui. 4, 5, 6 de uma vez, não há quem... Esse Ayrton Lucas de hoje é o que a gente viu no primeiro semestre? Claro que não. Muito longe disso. E aí você vai, não vamos botar nomes aqui. Que foi para a seleção? O que foi para a seleção não é esse. É assim, a gente até levantou no último jogo assim, quem é que, tirando esse jogo o outro, mais ou menos ainda foi o Gerson. Mas ainda assim, faltou fazer isso, aquilo, se bem que se saiu ali, porque estava difícil falar quem é que... O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e tal. Melhorou um pouco ali a dinâmica, melhorou, mas também não estava inspirado. Enfim, é muita gente numa má fase e é meio inexplicável isso. Aí... não, para mim a explicação está no treinador. Pois Para mim a explicação está num treinador que... E vocês sabem que eu não sou a favor de mandar treinador embora com pouco tempo de trabalho, eu não fico pedindo cabeça de ninguém. Mas depois mais, de né? 5 agora meses, não dá mais, não quando vai ele hoje. vem para uma entrevista e fala que o time não entendeu o que ele gostaria, será que não é ele que está precisando mudar um pouco, depois de dizer que eu jogo com extremos. Se eu não tenho extremo hoje, você tem o melhor elenco da América do Sul. Mas ele vai ter extremos no final de semana, né? Porque se o Luiz Araújo voltar, ele abre o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Ele vai ter extremos. E o Bruno Henrique é a melhor forma dele, jogando aberto mas na ele esquerda? tem. Mesmo sem o Luiz Araújo, ele tem extremo no time, gente. Ele tem opções. Ele tem opções. Como que não tem? O jeito que ele quiser jogar, ele tem opções. Pode fazer o lateral dele ser o extremo. É que ele prende o lateral. O Ayrton Lucas caiu de produção porque ele segura o Ayrton Lucas para ser construtor que não é do garoto. Ou seja, ele não entende a característica que ele tem em mãos. Ele quer que o jogador se adapte ao que ele quer. E o Ayrton Lucas não sabe jogar assim. Lá atrás, numa linha de 4, para vir por dentro para construir o jogo. Aí o Bruno Henrique fica aberto lá, paradão, mais fácil ser marcado. E outra, você tocou no nome aí que eu acho que pode fazer muita diferença mesmo, sem dúvida, que é o retorno do Arrascaeta. Seria a esperança de organizar ali o meio-campo, enfim. Agora, uma enorme interrogação para quem está tanto tempo parado. E é mais uma vez apostar no individual. Não, mas aí ele pode melhorar o coletivo, né? O Renato Augusto entra no Corinthians, ele melhora o coletivo do time, o Arrascaeta melhora. Tem uns caras que entram, o Rafael Veiga no Palmeiras. Porque o Arrascaeta tem a capacidade de organizar mais o jogo, né? E aí, como a gente fala, né, Zé? Aquele cara que é, às vezes, o treinador dentro de campo, porque ele consegue organizar. Não, vem pra cá, se posiciona melhor, coordena o jogo. Isso já dá uma ajuda pro time, porque o time, ele toca a bola no meio de campo, mas ele não tem criatividade nenhuma. Então, toca o gesto pro volante, o volante dá no lateral, aí volta a bola. Aí volta no Léo Pereira, ele lança lá na frente no ataque. Porque não tem os jogadores criativos, não tem. Então, por isso eu jogaria, claro, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para tentar ver se os dois inspirados mudam o time. Agora, o Arrascaeta vai começar jogando, depois disso, vai estar 37 graus no Morumbi e o São Paulo está descansado, foi poupado ontem. O Flamengo não, usou vários aí que... Então, vai ter um aspecto físico violento. São Paulo não vai ficar atrás, vai querer ver se faz um gol logo, ou seja, pressionar também. Então, é um jogo de intensidade. Há quantos minutos o Arrascaeta vai aguentar? Um jogo todo, eu acho difícil.
Então, não sei se essa interrogação será, vou deixar o Arrascaeta para depois. Pô, mas se eu deixar para depois, já estou perdendo. Depois de quê? Não, Depois de perder a final? E além disso... Eu sair com o Arrascaeta, mas eu não sei se ele aguenta. O jogo, a temperatura, e a gente sabe que no Brasil todo vai ser altíssima nesse final de semana, vai ser também no Morumbi. Isso vai ter uma influência no jogo. E além disso, Mauro, a desvantagem ainda, que o Dorival conhece muito bem esses jogadores. Sim. E ele conhece a capacidade do Arrascaeta, mas está voltando, não tem como, ele não vai estar no ritmo dos outros, ritmo físico, não vai estar. Não treinou, acho que treinou só hoje é quinta-feira. Só hoje. Dorival vai meter o Pablo Maia no pescoço exatamente, dele. Zé, ter o cara em cima dele, não deixando jogar, e ele já sem estar com as condições físicas ideais, é complicado jogar também. Então, assim... Ele já fez isso com o Bruno Henrique, né? Já fez com o Bruno Henrique no primeiro jogo. O Rafinha ficou preocupado o tempo inteiro com o Bruno Henrique. Às vezes ele nem olhava o jogo, ficava ali. Eu estava no Maracanã e você percebe melhor isso, né? Ele ficava olhando o Bruno Henrique o tempo inteiro. E acho que se o Arrascaeta jogar, vai ser a mesma coisa. Porque ele sabe que são jogadores que podem causar problema na equipe dele. Tem jogadores que podem definir o jogo, né? E esses caras definem jogo. O Arrascaeta numa bola, o Bruno Henrique numa jogada de velocidade, entra na área e tem uma definição. Então, tem muita coisa. O que o Flamengo pode ter, assim, o Arrascaeta é uma grande novidade, o Gabigol não jogou ontem. Estava suspenso. O Wesley também estava suspenso. O lateral direito Wesley não jogou ontem. O Léo Pereira não jogou ontem. Dor muscular. Certo? O Pulgar não jogou ontem. Dor muscular. Aí já são 5 jogadores que nós estamos tratando de 5 jogadores. Já são... meio time, né? Matheus Cunha. Aí o Matheus Cunha e o Rossi, eu já acho... se o Rossi jogou ontem, é para ele jogar domingo. Na minha opinião. Eu também acho. Se jogou ontem, é para preparar para o domingo. Não, você Mas, só tira a ó, confiança. tá fora de ritmo, hein? Completamente. Tá fora de com ritmo. Cunha, Deu uma Zinho? saída de gol ali. Eu não gostei do Rossi ontem, não. E olha que nem foi muito exigido, hein? Mas deu umas saídas de gol ali, meio sem tempo de bola. Eu acho, quando se trata de Sampaoli, você tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que o Matheus Cunha joga. A gente tem que esperar. Também. Mas se mudar meio time, estou falando sobre o aspecto físico, mas só que esses 5 são jogadores voltando com problemas. Então, não sei até que ponto estão bem condicionados, evidentemente. Não, na verdade, tem 2 que estavam suspensos, o Gabriel e o Wesley. O Gabigol pode voltar voando. O Léo e o Pulgar estavam com dor muscular, não era uma lesão, se você né? tiver 4... foram os que foram poupados, na verdade. Se você tiver 4 que foram poupados, você vai ter 4 para correr com a mesma intensidade dos que foram poupados do São Paulo. Porque esse fator físico vai pesar nesse jogo. São Paulo esse jogo vai ser 11. uma correria. O físico Mauro, vai que pesar. eles correram ontem, eles estão inteiros hoje. Correram nada ontem, né? Aí Pega vem a corneta. a raquete, ó. Só a na raquete. caneleira. Só na raquete, ó. Não, só na raquetada. verdade, Pascoal, Não o tem- triste de olhar esse Flamengo dessa maneira é o seguinte, a corneta aí, ó, a corneta pro Tetra. Foram poupados ontem, né, Zinho? Foram poupados Foram jogando. poupados ontem jogando, Foram poupados A minha jogando. tristeza de olhar o Flamengo, que a gente sempre falou aqui, Não, o melhor e o elenco da Sampaoli, América desculpa, Latina Dani, e tal. desculpa, Dani. Diga. Não, e ele ainda teve a sacada muito boa de tirar, né, o Gerson do jogo, tirou o Everton Ribeiro do jogo, ele tirou os jogadores, aí botou lá o Igor Jesus, botou o Pedrinho, botou uma turma, né, pra ainda dar uma segurada em caras que a gente sabe que vai jogar, né? Por que ele fez isso? Porque o físico pode decidir, o individual pode decidir, o coletivo não tem. O coletivo não tem. A chance do Flamengo é no talento e na forma física, que não é a melhor O hoje. Barata Voa continua funcionando, né? Cada um joga, cada um no time do Flamengo faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Não é porque eles não têm instrução, né? A gente tem 2 craques aqui, jogadores de seleção brasileira, um tetracampeão do mundo. O jogador não pode sair para o campo sem ter obrigação. Olha, você vai fazer isso aqui. Eu preciso que você faça isso. E treinado, mostrado para ele. Eu quero você aqui porque você precisa fazer isso. Eu quero você aqui porque eu quero fazer isso. Né? Não tem jogador disciplinado mais taticamente igualzinho. Não tem. Se você falar, Zinho, e o Zinho tinha a capacidade de enxergar o seguinte, ó, tá ruim para mim aqui, vai você para lá e eu venho para cá. Porque vocês faziam isso ou não? Vocês não faziam isso? Dentro do campo, né? Tá ruim para mim aqui. Exato. Nossa, o cara tá correndo atrás de mim. Vamos fazer o seguinte, ó. Entra você e eu fico na sua um pouquinho, só para ver se a gente consegue desequilibrar isso.
ou faz uma movimentação com velocidade, essa movimentação criativa, para tentar enganar essa marcação do adversário. Você vê isso no Flamengo? Não. Mas, o Pascoal, o que mais me impressiona em tudo isso é que o Sampaoli, em momento algum, ele nega isso. Isso é o que mais me impressiona. Ele mesmo fala que ele não conseguiu ainda dar forma ao time como ele teve nas outras equipes dele. Porque ele diz que... Ele mesmo reconhece, mas só que ele esquece, ele reconhece, mas esquece. Quem que tem que dar essa forma é ele. Os outros É que não é uma times, ele forma, diz... é uma forma. Ele quer pegar as quem tem pecinhas que- e encaixar na forma. Então, mas quem tem que fazer esse Ele time quer jogar do jeito é ele. dele, Mas não ele do ao jeito mesmo do jogador. Mas ele ao mesmo tempo ele reconhece isso na entrevista. Ele fala, ele não foi nessa depois do jogo não, acho que foi no jogo do São Paulo. Ele fala que assim, eu aqui no Flamengo ainda não consegui colocar o jogo que eu gosto, né, que eu coloquei em outras equipes. Mas só que ele não está aqui há um mês. Já abriu. Ele não está aqui há um mês. São 36 38 jogos, 38 jogos jogos. ele já fez. 38 jogos. Então, assim, já teve tempo. E nesses outros times, Djalma, nesses outros times que ele fala que ele deu uma forma, quantas vezes ele jogou contra esse Flamengo aí? Ah, não era esse que está aí, mas era Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Que esses caras estão desde 19. E quantas vezes ele jogou contra esses caras, tendo que montar uma estratégia para jogar contra esses caras, e agora ele quer que esses caras mudem para jogar do jeito que ele quer, não do jeito que os caras têm a característica para jogar, mais um erro dele. Exatamente. Sim. Eu sempre falo isso, assim, eu me pego muito nisso. Que às vezes o treinador é excelente, ele tem o formato dele. Aí é o Guardiola. Porque o Guardiola vai ser, eu quero aquele da ponta direita, eu quero aquele Mas na aí ele pontinha. tem que montar o time, ele não pode chegar num elenco mas lá pronto. ele tem esse poder. Aí Então. ele escolhe o jogador. Aí é fácil, você escolhendo o jogador. Mas quando você chega no elenco, você tem que trabalhar com a característica do jogador. Não é, eu gosto de 4-3-3, dois abertos. Mas se você não tem esse jogador, você não pode jogar no 4-3-3. Então, assim, você tem que se adaptar aos jogadores que você tem. Não ao teu esquema, eu não mudo porque eu gosto de jogar assim. Eu acho que isso é um erro grande, não só do Sampaoli. Se qualquer treinador, na minha opinião, que pense assim, eu não concordo. Mas tem Além um do pouco que- que sabe fazer isso bem aberto. Ah, não dá, tá no São Paulo já. Fala, Mauro. Ah, sei. Não, assim, quando ele fez aquele jogo com o Grêmio, lá em Porto Alegre, que ganhou de 2 e poderia ter ganho de muito mais, a gente ficou com a impressão, e torcedor do Flamengo mais ainda, de que, agora os caras achou esse time. E o time jogou muito bem contra o Grêmio. Matou o Grêmio lá. Sim. Mauro, não estou dando desculpa, não. Mas, assim, o Flamengo tem a dificuldade quando o time marca eles. Vou marcar, vou deixar você... Aí vou ficar marcando. O Grêmio é um time que ele gosta do jogo, ele proporciona o jogo, ele vai pro mano a mano. E aí facilitou o Flamengo a jogar. Jogou muito bem, concordo. Tá. Mas quando tem esse embate, aí a parte técnica desse jogador do Flamengo, ela flora mais. Mas quando Mas qual foi o time que jogou contra o Grêmio? jogou... Qual foi o time que escalação? entrou contra o Grêmio? Everton Ribeiro. A uma lembra? das 36. Eu lembro. Ribeiro. 38. Eu lembro. Felipe Luiz na Isso. esquerda, o Wesley na direita, o Léo com Fabrício? Isso. Arrascaeta. Fabrício, Jogou Quem eram Thiago os Maia. volantes? Jogou Thiago Maia. Everton Ribeiro. Thiago Maia. Thiago Maia, O Gerson não jogou, jogou o Vitor Hugo. Vitor Hugo. Thiago e Vitor, Everton e Arrascaeta. Isso. Então aí. ele não estava jogando Bruno no e 4-3-3, Bruno ele tava Henrique e jogando com Gabigol. extremo. Bruno Henrique e Gabigol. Então ele não estava Só que aí jogando é nesse o esquema que ele seguinte, quer botar. De lá pra cá, o que eu quero chegar é o seguinte: de lá pra cá, ok, Djalma. Então, poxa, o time foi pra E cima que, dele. ele e que jogou na bem. minha opinião, é esse formato que o Flamengo tem que jogar, tá? Sim. Se tiver todo mundo bem, é com Everton e Arrascaeta. Na minha opinião, Não, não, eu tem a também mínima acabei dúvida. de falar. E Tem que já entrar dormindo com esses pra dois. não ficar em cima do muro, para perguntar quem vai sair, ou Pedro ou Gabigol, um dos dois. Pode escolher. Não, Ó, vai eu jogar sei que o vocês estão Gabigol. Só animados quero aí terminar falando essa de história aqui, futebol. que eu não Fecha aí consegui- que eu vou não- pra Eu diretoria. quero falar pra vocês é que depois daquilo, foram 12 jogos já, depois daquele, com características parecidas. Já teve time como o Atlético Mineiro e outros que também foram pra cima, o Atlético Paranaense, do Flamengo, e ele podia ter jogado bem. Não foi só o Grêmio, foram 12 adversários diferentes, Olímpia, etc. e tal. O próprio Grêmio na volta, que ele ganha só de 1. Então, mas é que toda hora muda. Às vezes machuca um, ok, mas é a vontade de mudar demais. Será que ele não achou o time que o jogo seguinte, aquele, ele já não jogou tão bem, mas ganhou com a entrada do Arrascaeta, que foi contra o Atlético Mineiro. Mas ganhou lá no final, lá,
meio polêmico, não sei o quê, foi falta, não foi falta, mas ganhou. Gente, são 12 jogos. Não dá para achar esse time. Eu acho que tem que ser, espero que ele esteja bem, para a felicidade do São Paulo, que seja Arrascaeta e Everton Ribeiro. É que esse time não é o 4-3-3 que ele tanto quer. Olha, deixa eu falar aqui de Marcos Braz, porque está rendendo ainda. Hoje o vice-presidente do Flamengo deu uma entrevista coletiva para tentar explicar o episódio do shopping em que ele se envolve numa briga com um torcedor do Flamengo. Vamos ver a entrevista e eu quero que vocês me digam se foi esclarecedor ou não. Você agrediu o torcedor? Você foi às vias de fato com o torcedor? A mordida ocorreu? E se sim, você justifica isso com uma legítima defesa? Eu fui ameaçado de morte. A minha filha estava próxima. Ele fez várias ameaças. Eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Por que no vídeo ali parece que tem tanta gente em torno do... Não estou entendendo a tua pergunta, você viu o vídeo que circulou? Eu não vi nada, mas assim, o que eu estou passando para o senhor é que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando. E eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada. Porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que tiveram os fatos que eu lhe ratei. Eu falei. Já refleti. Eu já refleti e já passei aqui. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Bom, tá aí. Esse momento foi separado da entrevista porque é o momento em que o Braz é confrontado por um jornalista, né, para explicar o que aconteceu. Ele fica ali um pouco nervoso, acaba subindo o tom, Pascoal, e aos poucos esclarecedora a resposta. É óbvio que não estou aqui julgando um pai que fica nervoso com uma filha ao lado sendo ameaçado, não é essa a questão. É que ele, apesar de toda essa questão pessoal, ele ocupa um cargo público de uma das maiores instituições de futebol do país. Então, tendo chegado às vias de fato a bater em um torcedor, eu esperava talvez um pouco mais de detalhes, de esclarecimento à população, até porque ele também é vereador, em relação ao que aconteceu. Esses 2 fatos, se tornar público através do Flamengo, com essa publicidade tremenda, chegar à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e chegar a vias de fato com um torcedor num shopping, talvez o maior shopping do Rio de Janeiro, um dos mais bonitos shoppings do Brasil. Eu não tenho dúvida de falar que é bonito lá. Eu fico com a impressão assim, todas as vezes que tem essa situação da agressão, quando tem a agressão, perdeu-se o controle, perde a cabeça, perde a racionalidade e você perde a razão. Né? Você vai perdendo sucessivamente os fatos. Você vai perdendo essas possibilidades. Então, o Marcos Braz deu uma entrevista dele. O garoto, o senhor, a outro personagem, só falou a polícia. Né? E a polícia, cabe a ela a investigação, as imagens, as falas, os vídeos, tudo isso indo para o policial que vai coordenar isso aí, o investigador, depois se entrega ao delegado, a montagem do processo que pode ou não ser levado à justiça, dependendo dos acontecimentos e dos fatos como eles estão, para a gente ter uma noção muito clara, para a gente ter uma noção do acontecimento. Eu continuo achando, para o Flamengo, absolutamente lamentável, porque é Flamengo versus Flamengo. É um episódio de Flamengo versus Flamengo. O Flamengo já não está jogando nada e é o Flamengo versus Flamengo fora do campo. É a terceira cena de pugilato que acontece no Flamengo nos últimos tempos. Ou de MMA, ou qualquer tipo de luta que você possa relatar. É o terceiro fato. E outros tantos que acontecem no Flamengo, reunião de jogadores, enfim, a gente vai caminhar novamente por tudo isso aí.
Primeiro, no caso do Braz, perdeu a consciência, perde a razão porque agride o adversário, agride uma pessoa. Aí os fatos, mas ele me agrediu primeiro, ele me ameaçou primeiro, isso a justiça que vai dizer e a polícia que vai dizer. Isso é a polícia que terá a capacidade de analisar. Eu continuo com a mesma impressão de sempre. A sociedade brasileira passa por um grande problema. Todo mundo acha que pode falar o que quiser de qualquer pessoa e onde quer, em qualquer momento. Não é assim. Se você quer respeito, você tem que respeitar. Essa mão dupla, ela não foi invertida. Se você quer o respeito, você tem que respeitar. Se você ver a outra pessoa em dificuldade e você puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, aguarde um outro momento. Você não pode sair. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu, como dirigente, já passei por isso. Sim, claro. de pessoas xingando, ofendendo. Mas eu tive o reconhecimento no dia seguinte do mesmo cidadão que me xingou de tudo quanto foi nome, mas me xingou feio. Ele foi lá e falou, eu vim aqui para te pedir desculpa. Você não é o culpado do que está acontecendo. Eu vim aqui te pedir desculpa. É que na hora eu desabafei. Eu vim aqui pedir desculpa. Parabéns para ele, muito obrigado. Outro dia, um outro momento, eu encontrei ele novamente e nos cumprimentamos e segue a vida. Se isso tivesse acontecido no caso do Braz, as coisas poderiam caminhar por uma outra situação. Quando já parte para a agressão, aí é uma completamente diferente. É um mundo diferente que está integre a justiça e a polícia para resolver. Ô Mauro, a gente estava falando também ontem aqui sobre a questão toda, ele acaba indo para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, prestar esclarecimento. E o que mais me chama a atenção, a matéria do nosso amigo, nosso companheiro Eric Faria, junto com o Leslie, que dá conta de que ele não fala na delegacia em ameaça à filha. E na entrevista coletiva ele usa isso como um argumento. E eu não estou dizendo que não tenha acontecido, né? Mas me causa estranheza que isso não esteja relatado dentro dos autos. Ele fala que parece que o vídeo que está circulando tem só 40 segundos e que isso durou muito mais tempo, deve ter durado Claro, mesmo. com certeza. Porque aí a gente fica sem saber, porque neste vídeo, não sei que eu tenha escutado mal, eu não vejo nenhuma hora algo com uma ameaça de morte. Que ele falou, eu fui ameaçado de morte e junto com a minha filha. A gente não ouve isso, né? Mas segundo ele também o vídeo é pequeno. Não sei se teve essa parte, que teria sido quando ele reagiu. Ele assim, diz, e aí eu acho que ele tem razão, eu já tive isso outras vezes, já me xingaram, etc e tal, eu não dei bola e fui embora. Mas dessa vez me ameaçaram de morte e também a minha filha. Claro que isso é gravíssimo, que eu acho que isso levaria, sim, a ele ter uma atitude, óbvio. Estava ali com a filha, se alguém falou em morte, vou matar vocês, vou não sei o quê. Mas a gente não tem isso gravado. Não sei se isso lá na delegacia foi esclarecido, né? Essa história de falar, não, ele queria me matar, eu parti para cima dele. Me parece que não foi isso. Eu acho que ele só ficou meio de saco cheio do cara falar. E o cara também, quando ele falou, minha filha está aqui, o cara, dane-se sua filha, eu quero saber que o meu Flamengo está uma porcaria e tal. E quando ele falou, dane-se, usando até um outro termo, a sua filha, ele teria ido para cima. Acho que era evitável isso. E repito, para mim, quem faz a primeira agressão já perdeu a razão. Se foi dele que partiu o primeiro soco ou mordida, ou sabe-se lá o que ele fez, ele estaria errado. E este argumento é muito forte, muito sério. Eu fui ameaçado de morte, com a minha filha também. Só que a gente não vê isso no vídeo. Então, não sei como é que vai ser investigado isso pela polícia. E deve estar lá, os depoimentos devem ter perguntado para o cara se ele falou isso mesmo, e para ele, enfim. Vai valer o que eles falaram lá dentro da delegacia, porque o vídeo não mostra isso. Bom, tem muita coisa para apurar, tem muita coisa para esclarecer dessa história de Marcos Braz ainda. A polícia vai fazer a parte dela. A gente vai fazer um intervalo para voltar falando... Eu tô com dois craques aqui, eu vou voltar falando de futebol, distribuindo a bola. Quem sou eu para distribuir bola nesse meio campo? Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Agora é preparação para a partida contra o São Paulo. Nesse final de semana, nesse domingo, 4 da tarde, o Mengão entra em campo e vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o like, se inscreva no canal e se lembre, não se esqueça,
Escreva nos comentários a sua participe, né? Escrevendo nos comentários a sua opinião referente ao que está acontecendo no Flamengo, o que o Flamengo precisa fazer. Inclusive, saiu uma notícia ontem, né? Eu até trouxe aqui no canal, claro que são tudo especulação, de que os dirigentes do Al Hilal estão analisando uma possível demissão do técnico Jorge Jesus. Exatamente. E sempre quando se fala de Jorge Jesus no mercado, a primeira coisa que se fala é uma possível volta dele no Flamengo. Inclusive, hoje, o Al Hilal teve um outro mau resultado. O Al Hilal empatou com um time que está praticamente embaixo na classificação, e o Jorge Jesus, ele saiu vaiado de campo, né? E, meu amigo, a pressão em cima do Jorge Jesus aumentou depois desse tropeço, né? O Jorge Jesus foi vaiado pela torcida após o empate nessa partida, que foi um empate, mas foi com um time bem inferior, e o mister está cada vez mais questionado no cargo, né? Então, caso ele seja demitido e entre no mercado novamente, ele vai ser cogitado em vários jornais, portais, como já está acontecendo. Isso porque nós sabemos que após a Copa do Brasil, provavelmente o técnico Jorge Sampaoli não deve mais permanecer no cargo como treinador do Flamengo. E aí? Vamos fazer uma hipótese aqui. Caso aconteça a demissão do Sampaoli, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Escreva nos comentários aí a sua opinião, participe aqui do nosso canal. Lembrando a você que se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React e você é flamenguista de verdade, dê aquela moral, aperte o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal. Deixe o seu like é muito importante, porque assim esse vídeo pode chegar a outros torcedores como você, tá bom? Um grande abraço, obrigado por você estar aqui, a gente se vê no próximo vídeo.